Mas agora chegou o momento da gente falar sobre educação financeira, gente, que ela é crucial para qualquer pessoa ter uma relação melhor com o seu dinheiro e com as suas finanças, né? Não tem como fugir, afinal, o universo financeiro está em tudo, está em todo o nosso planejamento, até porque nós queremos ter uma vida mais tranquila no nosso dia a dia, porque quando mexe no dinheiro, muitas vezes falta alguma coisa, há um estresse dentro de casa, no lar, no trabalho e tantas outras coisas. Então, a ideia é que a gente tenha uma melhor relação com o dinheiro, né? E que ele nos sirva da melhor forma, da forma correta também. Mas para a gente continuar esse bate-papo, que isso que eu falei, todo mundo já sabe, né? Todo mundo sente isso no dia a dia. Todo mundo que trabalha sabe o valor que é e como que deve, né, ter um uso saudável dessa renda. Nós vamos conversar agora com a estrategista em renda variável, Virgínia Prestes, que está aqui com a gente hoje para nos ajudar a entender ainda mais, viver de forma mais tranquila e até, por que não, fazê-lo render de alguma forma, né? Virgínia, muito bem-vinda, obrigada por participar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Que bom. E a primeira pergunta, eu acho, para a gente começar mesmo essa conversa, é entender assim, todo mundo fala de educação financeira. O que é educação financeira? É uma disciplina? É uma coisa que a gente aprende sozinho? A gente precisa de alguém para nos ensinar? O que é, hein? A educação financeira é tudo que envolve as finanças pessoais e familiares, né? E, enfim, domiciliares também. Eu acho que é uma disciplina que é muito ampla e é super importante. Eu gostei muito de você ter falado ali, abrindo a matéria, né? Que as finanças não é aquela coisa puramente material, né? Ela vai muito além, porque tem a ver com o bem-estar, com o conforto, com a segurança, com a previsibilidade que a gente vai ter financeiramente do futuro, né? Então, muitas vezes as pessoas negligenciam essa disciplina tão importante porque acham que é uma coisa puramente material, e não é. Envolve todo esse conforto familiar, vamos dizer assim, e pessoal, né? Ai, interessante. Pois é. Então, Tainá, a gente divide as finanças pessoais em algumas áreas, vamos dizer assim, né? A primeira é o orçamento pessoal ou familiar. Pessoal, se a pessoa mora sozinha, é um indivíduo, né? E familiar, se ela já convive em família. Porque a gente não pode, dentro de uma família, né? E vocês abordam muito esse assunto, cada um tá indo para um lado. Senão a gente tem aí uma desarmonia. E nas finanças não é diferente, certo? Então, quem já é casado, quem vive em família, tem sim que fazer seu orçamento doméstico familiar. Então, o esposo e a esposa fazerem isso em conjunto com os filhos também é muito bom, né? Porque quando a família toda tá ali em prol de um objetivo, é muito mais eficiente. Então, esse é o primeiro ponto, né, das finanças pessoais, e a gente tem alguns outros pontos, porque depois do orçamento, entra a parte de investimentos, entra também a gente se precaver dos riscos que a gente vai ter ao longo da vida, com seguros, com algumas medidas. A gente tem também o planejamento societário, para aqueles que são empresários, e o planejamento sucessório, quando a gente pensa em como a gente vai transmitir os bens aí para as próximas gerações e também se precaver, né, de alguma coisa que possa acontecer, como que ficariam ali os nossos dependentes financeiros. Então é uma disciplina aí bem ampla que envolve bastante áreas aí das finanças. Eu já ia abordar agora, tipo assim, se dá para fazer uma lista, né? Eu acho que seria uma lista longa para que serve a educação financeira, mas você já foi detalhando bem aí, né, os principais objetivos que a gente precisa ter em mente, né? Ter essa consciência para melhor administrar nossos recursos, né? Mas quando a gente fala nisso, né, às vezes a pessoa ela está num momento bem atribulado da vida dela, está com as contas ali às vezes no vermelho, e aí escuta tudo isso, eu acho que dá até uma ansiedade, né? Falar, eu tenho que pensar nos meus filhos lá no futuro, eu tenho que pensar em guardar, em economizar. Como é que a gente começa, né, de onde nós estamos, a mudar isso na nossa vida, né? Existe um primeiro passo que vocês orientam para quem quer realmente mudar a rota de caminho que está indo? Com certeza. Acho que o importante é acalmar um pouquinho a ansiedade, né? Começar a planejar. Porque tudo que é incerto e a gente não sabe como está, nos dá essa ansiedade, né? Então a primeira coisa é
calma, vamos analisar como está a situação atual. E aí, por isso, a gente começa pelo orçamento. Dentro do orçamento, a gente pode listar todas as despesas familiares. E aí a gente brinca, né? Todo planejador financeiro fala da planilhinha, né? Ah, tem que ter planilha, tem que anotar tudo. É importante que você faça isso 1 ou 2 vezes no ano, pelo menos, tá? Não precisa ser aquela coisa maluca de fazer todo dia, toda hora, não precisa, mas é importante saber como estão as suas finanças. E a gente só vai saber isso se a gente conseguir, né, detalhar ali item a item. Então, pega ali uma noite com a família e começa, né? Todas as despesas, tudo que está acontecendo, né? Tudo que tem. E as receitas também, tudo que tem de entrada. Depois que você fizer isso, nas suas despesas, para te ajudar a conseguir cortar alguma coisa ali e se organizar melhor, o que você vai fazer? Você vai separar essas despesas entre fixas e variáveis e obrigatórias e não obrigatórias. Por quê? Vamos dar um exemplo. Um aluguel. Quem mora de aluguel tem uma despesa que é obrigatória e fixa. Mas a luz, por exemplo, a conta de luz, ela é obrigatória e variável, né? Então, quando eu for ver o que eu posso diminuir ou cortar, o aluguel eu sei que eu não consigo, a não ser que eu me planeje para isso no longo prazo, certo? Mas a conta de luz eu posso diminuir. Eu posso adotar algumas políticas ali para diminuir. Eu posso, por exemplo, se eu como fora muitas vezes, eu posso me organizar para diminuir essa despesa, levar uma marmita, né? Então tem várias coisas que a gente consegue dentro daquele orçamento se organizar melhor quando eu vejo isso. Puxa, isso é obrigatório. Tudo bem, eu consigo reduzir ou não? Essa despesa, ela é fixa, mas ela não é obrigatória. Eu posso talvez cortar por um tempo, né? Para eu me organizar melhor. Tá? Então é por aí que a gente começa, mas tem mais dicas aí por vir. Ai, que legal. É uma coisa interessante isso, né? Que quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente tem uma noção real daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós gastamos, a gente evita entrar em rascada, né? Vou usar esse termo. Gastar mais do que às vezes ali pode, ou cair em golpes na hora de poder investir e às vezes fazer aquele dinheiro de alguma forma render. É importante a gente ter esse conhecimento sobre educação financeira, nos ajuda muito, né? Muito. E eu quero até compartilhar com vocês uma área que tem se expandido muito em estudos, que é a área das finanças comportamentais. Por que é tão difícil a gente guardar dinheiro, né? Obviamente, a gente sabe que o nosso país é um país em que as pessoas às vezes vivem com menos do que elas precisam, tem toda essa questão, mas mesmo quem conseguiria, né? Quem conseguiria se organizar ali para guardar dinheiro tem muita dificuldade, por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de vieses cognitivos. Né? Vieses cognitivos são coisas que nos desviam da nossa racionalidade simples. Né? Então, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, quando você está passando por um momento difícil, quem nunca passou por isso, né? Dizem até que a gente não pode ir com fome no mercado, que compra mais. Então, são coisas que nos fazem, né, sair daquela racionalidade. Então, às vezes você gasta mais, compra coisas que não precisa por conta do emocional e não por conta do racional. Então, na hora que você se planeja, você está trilhando ali um caminho que você sabe quanto que você pode gastar em cada coisa, isso te ajuda a ser menos emocional e menos passível de cair nesses vieses cognitivos, né, que nos desviam do nosso trilho. Então, ter um caminho é importante, Tainá, porque senão, se a gente não tem caminho, a gente vai para qualquer lado, né? Então a gente tem que primeiro trilhar o nosso caminho. E a gente consegue trilhar esse caminho sozinho, assim? Ou a gente tem que realmente recorrer a uma ajuda? E quem que nós podemos buscar nessa hora? Acho que programas como o seu, né, são super importantes porque você está trazendo uma informação de qualidade. Além de ser estrategista de renda variável, eu sou planejadora financeira certificada. Existe um órgão no Brasil chamado Planejar, né? Então, quem tiver interesse já buscar planejar, ali você tem os planejadores financeiros que são certificados a poder dar essa orientação. Eu sou também professora de finanças na FAAP, aqui em São Paulo, né? Então tenho toda essa bagagem financeira. Sou assessora de investimentos e os assessores de investimento também são certificados pela CVM, né? Para poder atuar na profissão. Então, acho que hoje você tem aí uma gama, né, de oportunidade para quem quer se informar, seja sozinho, né, por programas como o seu, conteúdos que hoje estão disponíveis na internet, seja procurando profissionais capacitados.
Mas é importante ver essa capacitação do profissional que vai te auxiliar. Porque hoje em dia também tem muita gente, puxa, que cai em golpe financeiro, acredita em qualquer pessoa. Então, tem que estar numa instituição financeira séria, né? Isso eu acho que é o mais importante aí quando a pessoa vai procurar um aconselhamento. É bem pontuado mesmo, porque hoje se você joga na internet, às vezes você fala: "Vou buscar aqui na internet", e tem realmente o espaço é aberto para todos, né. Desde aquele que realmente tem esse preparo, mas desde aqueles também que se preparam para, às vezes, dar só um golpe ou para enganar. É preciso ter essa atenção mesmo e ter um canal de confiança. Aí, agora, eu quero voltar na continuidade ou na extensão mesmo das dicas para quem quer manter a conta em dia, manter um dinheirinho ali organizado, sem muito sufoco, sem muito perrengue, que às vezes acontece ali. Mas quais são as dicas que você pode compartilhar com a gente para a gente conseguir empregar bem o dinheiro para que ele venha servir nas nossas necessidades, né? Com certeza. Acho que a primeira dica, Tainá, depois que fez toda a organização ali do orçamento doméstico, é o seguinte: planeje-se o quanto que você quer guardar. Né? Na hora que você está quietinho ali com a família e organizou racionalmente, você vai conseguir ver o quanto que é possível guardar mensalmente. Então, aquele valor, e seja ele qual for, tá? Se hoje você tiver que começar com R$ 50, não tem problema, não é o valor que vai ser importante nesse início, é a disciplina. Tá? Então, anota essa palavra-chave, disciplina. Em finanças, assim como muitas coisas na vida, é muito importante ter disciplina. É assim que você chega longe. Então, depois que você sabe esse valor que você consegue guardar mensalmente, a hora que você receber aí o ordenado mensal, a primeira coisa que você vai fazer é o seu investimento. Porque é isso que vai garantir a sua segurança, sua tranquilidade e o seu futuro. Se a gente esperar chegar ao final do mês para guardar dinheiro, não vai acontecer, tá? Porque é muito mais legal gastar, a gente sempre tem um monte de coisa para fazer, coisa para comprar. Então, essa disciplina com você mesmo, com a sua família, é importante. Fez o orçamento, caiu o dinheiro na conta, guardar dinheiro. Depois você vê o resto. Agora, para quem já tem dívida, né? Para quem está mais apertado, aí tem que fazer uma lição de casa prévia, vai ter que se organizar, ver onde que dá para apertar ali o cinto e vai ter que ir atrás de repente, trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Né? Então, dívida de cartão de crédito e cheque especial é proibitiva. Né? Não dá para ter essa dívida, pessoal. Se você não consegue se organizar para pagar sua fatura de cartão de crédito, não tenha cartão de crédito, pelo menos por um tempo. Se organiza no débito, usa o dinheiro que está na conta, porque cartão de crédito, se você deixa para pagar depois, aquele pagamento mínimo, aquilo lá é uma cilada. A taxa de juros é altíssima. Então, se você está em dívida, essas duas dívidas você não pode ter. Cartão de... O que você vai fazer? Você vai negociar um crédito pessoal com o seu gerente do banco. Né? E vai ver alguns bancos, porque difere também. Né, entre um e outro. E aí você vai ver aquela parcela que cabe no seu orçamento para que você não se enrole de novo, tá? Depois que você fizer isso, você, né, vai conseguir pagar essa dívida e esse valor que era da parcela vai começar a virar investimento. Aí vai ficar bonito. Aí você vai conseguir fazer a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você vai ter guardado ali para qualquer eventualidade. Acho que essas são as principais dicas, Tainá. Quer ir por algum outro caminho? O que você está pensando aí para a gente continuar a nossa entrevista? Não, eu achei sensacional essa dica aí, porque às vezes é a dúvida mais comum, né? Normalmente a pessoa já tem uma dívida e aí fala, como é que eu vou guardar? Aí começa a querer guardar, mas aí o dinheiro falta depois. E cartão de crédito, eu acho que é o campeão ali, é fácil, né? Você saca da bolsa e vai no crédito, né? Muitas vezes. Quando a gente. Você falou a questão da disciplina, né? Porque ela é a parte fundamental. Quando a gente consegue organizar, vamos supor que a pessoa entrou em contato com o gerente, pediu ajuda ali para negociar, eu achei legal essa observação, essa alternativa, e ela conseguiu se organizar, teve ali bonitinho, já conseguiu compreender que ali não é um caminho bom, e ela passa a ter essa disciplina, né? Quando a gente fala nessa disciplina de priorizar as contas fixas das contas variáveis ali,
E aí ela passa para um outro nível. Ela já está preparada para pensar em investimento ou não? Ela só vai deixando o dinheiro na conta, ela não gasta mais do que ganha, mas o dinheiro fica ali na conta porque ela consegue segurar. E como que ela pode fazer aquele dinheiro dela também ter um certo valor ou ter né, crescer? Como é que ela pode pensar nesse próximo passo agora? Eu acho que tudo na vida a gente pode olhar pelo lado positivo, né? Se ela Uhum. acabou entrando em dívida, houve um descompasso, houve alguma coisa ruim, mas que a gente pode transformar numa coisa boa. Então, olhando por esse lado positivo, ela vai ter, de alguma maneira, que sentar e se organizar, correto? Para conseguir Uhum. sanar essa dívida. Então, não vamos atropelar as coisas. Não dá para a gente guardar dinheiro tendo dívida. Sabe por quê? Porque você vai pagar muito mais juros do que você vai receber. Então não é uma coisa boa você fazer isso. Se você conseguir se organizar para guardar mais do que aquela parcela que você tem de dívida, faz o seguinte, antecipa. Renegocia também com o gerente, né, com o banco, enfim, que você está devendo, uma antecipação das parcelas. E é importante você negociar e não só pagar, porque você consegue um desconto. Né? Então, você, primeiro, não deve nunca se tornar inadimplente na dívida, porque senão isso vira uma bola de neve. Você deve ser adimplente e antecipar essas parcelas. Porque isso vai te motivar. E sim, você vai, poxa, eu vou conseguir pagar antes a minha dívida e aí eu vou conseguir guardar dinheiro. Depois que você consegue ter dinheiro guardado, isso vira um vício do bem, né? Porque você vai adorar ter essa segurança, essa tranquilidade, isso vai te motivar e te disciplinar a continuar. Por isso que eu falei no início que a primeira dica é começar a guardar qualquer valor que seja, porque eu sei o quanto que isso motiva, né? As pessoas às vezes elas falam, não consigo guardar nada, é muito pouco, e isso é motivo para que ela nunca guarde, para que ela nunca consiga, e pior, para que ela gaste cada vez mais. Então vamos reverter isso, né, o ciclo vicioso para um círculo virtuoso. Vamos começar a mudar isso daí. E aí a gente sabe, poxa, tá chegando o final do ano, vai vir um 13º, né? A pessoa consegue se organizar e aí sim botar a rodinha para girar no círculo virtuoso, guardar dinheiro e ter ali a sua perspectiva financeira melhor. Muito legal. Acho que encerrasse agora, a gente já estava bem, já, eu acho. Eu acredito que, ó, eu tô aqui com a caneta anotando tudo, porque a proposta é justamente essa, a gente marcar ou rever depois, viu, gente? Porque tem muita coisa, muita informação, a gente vai esquecendo. E é importante a gente ter isso muito claro para nós. Eu acho que quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que ter claro. A gente fala que nem quando criança, né? Que a gente tem que repetir e falar e repetir. Educação financeira para nós adultos, depois que já temos um ritmo de vida, também às vezes é necessário pensar nisso. Com certeza. Aqui eu tenho até uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver quem foi. A Delva fez um comentário. Verdade, eu planejo até bem o meu salário. E a Carolina colocou assim: podemos antecipar as parcelas? É inteligente antecipar as parcelas do cartão? Então, as parcelas do cartão de crédito, veja bem, se você tivesse organizado e você não tiver inadimplente, não tiver rolando, você não precisa antecipar as parcelas porque elas não têm juros, né? Aquele que você faz pela loja e tudo mais. Se você tiver já muito disciplinado, não precisa. Tá? Mas assim, como é difícil essa organização, muitas vezes a gente fala, né? Todo planejador financeiro fala, opte por pagar à vista, pede um desconto e tudo mais. Se você não conseguir desconto, você pode parcelar. Né? Se você tiver dinheiro investido, inclusive é bom, porque você consegue investir e depois você vai pagando aquelas parcelas. Então, esse é o único que a gente não antecipa, tá? Esse parcelamento que não tem juros, a gente deixa correr, desde que você tenha disciplina. Muito bom. Virgínia, amei nosso bate-papo. Eu quero muito que você deixe os seus contatos para quem Claro. quiser conversar com você, quem quiser até ter uma ajudinha sua ali, né? Poder te encontrar e falar com você. Claro, vai ser um prazer enorme. Gosto muito de conversar com todos os espectadores. Eu tenho um canal também no Instagram que tem bastante conteúdo. É Virgínia Prestes Finanças, sem a cedilha, tá? Então fica Virgínia Prestes Financas. Podem me seguir, mandar um direct. Quem quiser começar a investir também pode começar comigo. Eu sou assessora de investimentos e vai ser um prazer estar com vocês. E aguardo o próximo convite. Com certeza. Olha, esse tema a gente sempre traz, a gente volta, porque é um tema realmente que faz diferença na vida de muitas pessoas, auxiliam. Assim, pode deixar que já já a gente volta a conversar. E ó, só reforçando o contato, Virgínia Prestes
Financas, né? Sem o cedilha, né? Finanças sem o cedilha. Isso no Instagram. Isso aí. Pode dar um oi para ela que ela vai responder. Com Eu que certeza. agradeço. Que bom, Virginia. Obrigada, Ó, viu, eu pessoal? que Um ótimo dia para vocês.